aí, você acredita em inveja? Será que alguém já sentiu inveja de você? Será que isso tem alguma influência sobre a nossa vida? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar. Eu aguardo você, vem comigo e termina de assistir esse vídeo aqui. Eu te garanto, vai ser legal. Bom, a nossa discussão vai começar falando sobre os ladrões da alegria, né? Nós já estamos conversando sobre os ladrões da alegria. Então, são sentimentos que tiram a nossa alegria de viver, sabe? Nos dá essa sensação de infelicidade. Eu comecei contando sobre a minha luta sobre a depressão e quais foram os passos que eu tomei para vencer a depressão. Lógico, eu trilhei aquele caminho que envolveu um tratamento médico, medicamentoso, fiz terapia e fiz uma reavaliação da minha vida espiritual e me submeti a um tratamento espiritual também. Então, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, então não posso te dar grandes dicas sobre isso. Mas eu acredito que existe um número, assim, incontável de material que a gente possa buscar na internet, de profissionais que possam nos orientar a respeito disso. Eu gostaria de compartilhar com você mais a minha experiência espiritual. Aquilo que eu encontrei ajuda, conforto e ajuda na área espiritual, dentro da palavra de Deus e na minha vida de comunhão com o Senhor. Lógico que eu não consegui isso sozinha. Os momentos de oração no meu quarto, na minha introspecção espiritual, no meu devocional, lógico que foram importantes. Mas eu precisei de ajuda de pastores, de conselheiros, da congregação, dos irmãos. Congregar é importante, sabe? Ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, aquelas disciplinas espirituais que eu acredito que todo crente já sabe e deve praticar. Tudo isso foi muito importante. E é sobre isso que nós estamos compartilhando nos últimos episódios. E é sobre isso que eu gostaria de me aprofundar. Nós já falamos e já conversamos sobre alguns gigantes, alguns ladrões de alegria, sabe? São circunstâncias que nos privam de viver uma vida plena em Cristo Jesus, em família e muitas vezes no nosso trabalho, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então não tem como você separar uma coisa da outra. Se o seu corpo tá doente, a tua mente também não fica muito boa e o teu lado espiritual, suas emoções também vão tá tudo junto e quando um abala, acaba abalando tudo. E se você restabelece um e fortifica uma área, todas as outras áreas também saem beneficiadas. Então, baseado nesse princípio, nós vamos trabalhar hoje sobre um sentimento que é muito difícil as pessoas admitirem, mas que rouba muito a nossa alegria, que é a inveja. Então, os ladrões de alegria, eles sempre se apresentam com um discurso. E o que diferencia eles, muitas vezes, é esse discurso. Então, a culpa diz assim, ai, eu devo, ai, eu devo para minha família, eu não devia ter feito isso, aquele peso, nós já falamos da culpa. E a raiva é alimentada pela noção de que você me deve, você roubou minha juventude, você roubou minha oportunidade. A ganância é mantida pela suposição de que eu devo a mim, eu mereço, eu vou me dar, eu posso ter mais, não é verdade? E essa outra questão que nós vamos trabalhar hoje, que é a inveja, ela não é diferente. Ela acha que Deus me deve. Ai, Deus me deve. Por que ele deu para fulano e não deu para mim? Deus me deve alguma coisa. Como se Deus devesse satisfação pra gente, né? Quando pensamos em inveja, imediatamente nos vem à mente as coisas que os outros têm e que nos faltam. Aparência, habilidades, oportunidades, saúde, altura, herança, etc, etc. Assumimos que o problema é com a pessoa que tem aquilo que nos falta. Mas vamos encarar isso. Deus poderia ter consertado tudo para nós, né? O que quer que ele tenha dado ao seu vizinho, ele poderia ter dado para você também, não é verdade? É por isso que você pode se sentir que Deus deve a você.
Esse pensamento que eu mereço o que ele merece, ou tanto quanto ele, ou mais que ele, isso vai gerando tristeza dentro de nós. E essa tristeza é a característica da inveja. Não é o objeto em si, sabe? Não é o carro do outro, não é isso. É porque ele tem e eu não tenho. Então, eu vou dar um exemplo assim muito pessoal, uma experiência muito pessoal. Vou me expor aqui, hein? Eu tenho 5 cunhadas. Cinco cunhadas mulheres, né? Mas pensa numas mulheres guapas, trabalhadeira, boas donas de casa, assim, ó. Pensa numas mulheres assim. E eu, totalmente sem talento, sem disposição, sem preparo físico, sem preparo nenhum, nada, nada. Eu sou uma pessoa lenta para fazer o serviço de casa. E todas as vezes que as pessoas elogiavam elas, todas as vezes que as pessoas viam ela trabalhando e falavam, nossa, mas como que ela, sua cunhada, é trabalhadeira? Como que ela faz isso? E eu não dava conta, eu não conseguia fazer. Aí eu me entristecia, sabe? Aquela comparação me aterrorizava. Aquilo, sabe, que eu não conseguia fazer. Elas podiam fazer, mas eu não conseguia, eu não era igual a elas. Então aquilo foi me aterrorizando. E a inveja é assim, ela nos aterroriza, ela suga a nossa alegria e ela causa estragos nos nossos relacionamentos. Como o Tiago diz, nossos conflitos externos são resultado direto de um conflito interno que chegou à superfície. Então nós queremos algo, mas não temos. Então nós entramos em brigas, em contendas com os outros. Os desejos a qual o Tiago se refere nessa passagem representam sedes insaciáveis. Nossas ânsias por coisas, dinheiro, reconhecimento, sucesso, progresso, intimidade, sexo, diversão, relacionamento, parceria, sei lá. Então, o que fazemos com os desejos e apetites que nunca podem ser completos ou finalmente satisfeitos? Tiago diz que nós o levamos, devemos levar para aquele que nos criou em primeiro lugar. Em outras palavras, Tiago está nos dando uma permissão para derramar os nossos corações em uma conversa sem filtro, sabe? Assim, sem máscara com o nosso Criador. Bom, dessa situação da inveja, a boa notícia é que esse gigante que rouba a nossa alegria, como os outros, ele também tem um ponto fraco dele. E é algo sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você e te dar uma dica. Como eu venci esse gigante na minha vida. Primeiro, pedir perdão a Deus, né? A gente tem que entender que a gente pecou primeiro contra Deus. Porque a gente se acha muito merecedor e às vezes quer dar palpite dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. E Ele sabe o que está fazendo. Então, o nosso primeiro pecado é contra Deus. E outra, quando a gente pede perdão, já existe um reconhecimento de que aquilo não está correto. Então a gente precisa reconhecer que esse sentimento é algo maligno, maléfico, algo das trevas, que isso não agrada a Deus. Não é verdade? Segunda coisa, evite comparações. Elas podem até existir pro lado de fora da gente, mas não deixa que ela exista dentro de você. Porque a comparação, ela é um verme que vai comendo a gente de dentro para fora. As pessoas podem até comparar, a sociedade compara, fulano é rico, fulano é pobre, fulano é bonito, fulano é feio, fulano tem sucesso, fulano não tem. Mas a gente não tem que carregar essa comparação. A gente não tem que ficar pensando nisso, ou alimentar esse sentimento. Puxa, por que ele é bem sucedido e eu não sou? Por que essa pessoa consegue isso e eu não consigo? Não, sem comparação. Cada um é um, cada um tem uma história, cada um tem sua conquista, cada um tem os seus talentos. Então eu tive que admitir, ei, é verdade, eu não sei limpar uma casa como a minha cunhada. Eu não sei, eu admito. Mas vem cá, por que eu tenho que limpar como ela? Ela é o dom dela, é o talento dela. Ela merece ser reconhecida por isso. E eu tenho outros talentos, vou começar a olhar para aquilo que Deus me deu, não para aquilo que Deus não me deu. Eu acredito que isso é desenvolver a gratidão. Porque todas as vezes que a gente joga o foco para aquilo que a gente não tem, é complicado. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, cultivar essa gratidão. Olhar para o que Deus nos deu. Eu comecei a olhar.
Sempre vão haver pessoas que são mais bonitas, mais inteligentes, mais cheias de dons, mais ricas, mais altas, mais magras, mais, sei lá, mais tudo, gente. Sempre vão existir. Então a gente precisa parar de cobiçar o que os outros têm e começar a pedir perdão e acreditar que Deus tem o melhor para nós. E só Ele sabe o que é esse melhor. Então eu segui esses passos, foi difícil pedir perdão, foi difícil reconhecer. Eu primeiro reconheci pro meu esposo, reconheci em família e agora tô reconhecendo assim, né? Na net, né? Na rede, na nuvem. E foi difícil reconhecer, porque a inveja é um dos pecados mais difíceis da gente admitir. A gente sempre fala que os outros têm inveja da gente, mas a gente nunca tem inveja dos outros. Outra coisa que eu achei muito interessante é o seguinte: quando nós falamos demais que as outras pessoas têm inveja de nós, é porque nós temos alguma coisa que de certa forma a gente ostenta e se acha melhor que o outro. Tipo assim, o outro deve ter inveja porque eu consegui alguma coisa que ele não merece. Então, muito cuidado. Se você fica falando o tempo todo que as pessoas têm inveja de você, pode ser um sinal de que você própria pode ser a invejosa da história. Então, eu segui esses passos, admiti o meu erro, pedi perdão, confessei, né? Um pecado dificílimo de confessar, de admitir primeiro, né? E eu entendi que toda preocupação que eu tinha era pequena em relação à importância que o Pai tinha em relação à minha pessoa. Então, quer se trate da sua vida amorosa, sua carreira, seu casamento, seus pais, seus filhos, suas finanças, ou sua educação, ou sua aparência, você pode pedir para Deus e você pode apresentar para Ele. E continue levando até que você encontre paz de se levantar e enfrentar o dia confiando no conhecimento e no poder daquele que cuida de você. Mas a gente só vai alcançar, sabe, o objetivo se a gente não pedir para o nosso próprio deleite. Porque se a gente pedir só para fazer inveja para os outros que agora eu tenho, aí é complicado. Aí eu não garanto, não. Eu acredito que a palavra também não nos garante. Então é justo a gente pedir as coisas para Deus. O que não é justo é pedir pelos motivos errados. Então, e deixe-se curar. Deixa Deus invadir o teu coração. Ele invadiu o meu coração, sabe? E eu entendi que eu sou amada do Pai, do jeito que eu sou. Então eu não precisava ficar com o coração aflito. Eu passei assim numa conversa, a ter conversas livres e desinibidas com Deus sobre o que eu sentia, porque dar nome pro sentimento é uma coisa muito difícil. Tem hora que a gente não sabe se tá com raiva, se tá com ódio, se a gente tá com inveja, se a gente tá incomodada, a gente não sabe. E talvez dar nome aos sentimentos seja o primeiro passo pra gente entender os sentimentos e começar a controlá-los. Então não fica com o coração aflito. Entrega para Deus. Peça para ele te abençoar, para ele revelar o seu amor, sabe? E não se deixe deprimir pelas comparações. Não entre nesse jogo maldito, nesse jogo maluco. Rompa com essas cadeias e seja livre, seja feliz. Seja contente, encontre o seu contentamento em Deus. Eu aprendi a encontrar contentamento em Deus e naquilo que Ele me deu. E não ficar procurando problemas naquilo que Ele não me deu. Eu acho que eu já até gravei um vídeo falando sobre gratidão. Como Deus falou isso comigo. Então tem determinadas coisas que eu não tenho. Por exemplo, uma saúde perfeita eu não tenho. Mas, em compensação, eu tenho muitas outras coisas boas. Então, na verdade, a gente tem que trazer o foco para aquilo de bom que Deus está fazendo nas nossas vidas. E para terminar, só para você pensar, a grama do vizinho pode ser mais verde mesmo. Mas a conta de luz dele também pode ser bem mais alta que a sua. Então, Deus sabe de tudo, tá? Pensa sobre isso, faça uma reflexão e, por enquanto, um abraço e um beijo para você. Beijo!